Olá, bom dia. Vamos falar sobre a natureza do material e o processamento da madeira. Para poder começar a falar de uma forma bem simples, podemos dizer que a madeira é um material de origem orgânico, formado a partir de várias camadas, que tem como principal função da sustentação mecânica para erguer a planta para mais próximo do sol. Vale salientar que a madeira, justamente por ser um material orgânico, ele também é um material poroso, então ele retém uma grande quantidade de líquido dentro do seu interior. Ao falar de camadas, podemos defini-las da seguinte maneira e subdividi-las em casca externa, casca interna ou florma, câmbio vascular, alburno, cerne, medula e anéis de crescimento. Dito isso, podemos agora falar sobre o seu processamento. O processamento da madeira ele começa a partir do momento em que ele é derrubado. Depois de derrubado, e ele por ser um material com uma grande quantidade de líquido no seu interior, ele tem a necessidade de se passar pelo processo de secagem. E o processo de secagem ele pode ser feito de duas maneiras, ele em natura ou em estufa. O primeiro é o mais aconselhado porque deixa a madeira com menos rachadura, porém ele é o mais lento, ele pode levar até 6 meses para secar. E o segundo, e o mais comum, ele é dividido de duas formas, seja em baixa temperatura ou em alta temperatura. A baixa ele pode chegar até 45 graus e a alta temperatura ele pode chegar até 130 graus. Se há também uma terceira, também não tão usada, que é o processo de ventilação. Esse processo de ventilação é feito colocando várias madeiras roliças, uma em cima da outra, separadas por tampiques, e entre elas são postos ventiladores para poder fazer a ventilação dessas toras. Após esse processo de secagem, a madeira roliça é levada para as serrarias e elas são serradas. As peças serradas elas são muito usadas principalmente em processos estruturais, em peças estruturais, como blocos, como vigas, como ripas, sarrafos e entre outros. E também devemos falar sobre seu índice de aproveitamento. As madeiras roliças, quando elas são serradas, ela tem um índice de aproveitamento de até 60%, quando as madeiras ela têm quanto diâmetro 60 centímetros ou mais. Se ela tiver um valor abaixo que este, o seu aproveitamento vai ser de 40%. Os 40% que não são aproveitados para sua serragem, eles se transformam em chapas de madeiras compensadas. O compensado ele é um composto de várias camadas de lâminas torneadas, unidas uma perpendicularmente à outra com adesivo ou cola, sempre em um número ímpar, de tal forma que a propriedade física e mecânica se torne superior à madeira original. Por um exemplo, a sua contração é quase totalmente eliminada. Após isso, temos também as chapas de madeiras aglomeradas. Elas são produzidas a partir de moagem, que são os restos deixados tanto pela madeira serrada quanto pela madeira laminada. Esses são partículas de madeiras aglutinadas com aplicação de cola, calor e pressão. E esse produto ele é dividido em três, seja ele em baixa densidade, média densidade ou alta densidade. E às vezes, esses painéis eles também são recobertos de papel, plástico ou lâminas de madeira fina para poder dar um melhor acabamento. O último, e tão importante quanto, são as chapas de madeiras reconstituídas. Elas são feitas de fibra. E um exemplo disso a gente pode dar o MDF, que é um tipo de painel elaborado a partir de fibras de madeira, aglutinadas com resinas sintéticas sob pressão e temperatura. E a sua densidade pode chegar de 0,50 a 0,80 gramas por centímetros cúbicos. E elas são destinadas principalmente para a indústria de movelaria.
E aí presta-se vários acabamentos, são feitos vários acabamentos neles de usinagem para poder ter um resultado muito melhor e trazer mais naturalidade a esse tipo de material.